Olá pessoal, voltamos com o Ângulo Londrinense Analisa a UEL para vocês. Acompanhando, se vocês quiserem buscar lá no nosso canal no YouTube, vocês vão encontrar aulinhas de revisão. Nós fizemos para o Enem, hoje nós estamos fazendo revisão para o UEL. Algumas dicas especiais, professor Trico fazendo a revisão da parte de Biologia, professor Zanin fazendo a revisão da parte de Química e agora com vocês nessa parte do bloco, o professor Tiago Luziano com o assunto de matemática. Tiago, qual que é o assunto recorrente na matemática da UEL? Probabilidade, parte de cálculos, logaritmo, lógica, o que a UEL costuma cobrar? Olha, Vinícius, a prova da UEL ela não tem apresentado um padrão bem específico, bem definido nas últimas versões. Apesar de que tem alguns temas que a gente percebe que tem uma maior relevância, que eles assimilam mais. Por exemplo, geometria espacial. Nas últimas versões, pelo menos nas últimas 4 versões da prova da UEL, teve lá 1 ou 2 questões que envolviam o conceito de geometria espacial. Também o conceito de exponenciais e logaritmos, que muitas vezes o pessoal pensa que é só conceito de segunda fase, a UEL tem também dado um enfoque legal nesses conceitos nas questões de primeira fase também. É interessante você colocar isso, Tiago, a parte de logaritmo, eu sempre cobro alguma questão na parte de física, nível sonoro, às vezes precisa da linguagem matemática para resolver os probleminhas de física. Ou ainda decaimento radioativo. Opa, também, meia-vida, calcular o teor de carbono 14. Estou falando certo, professor? Ou como eu vou apresentar uma questão de reprodução celular, na variação populacional, também função exponencial. Crescimento exponencial, cai bastante. Tem que dominar a matemática para todas as questões, até geografia, né? O professor de geografia não está nos acompanhando hoje, a parte de geografia, análise de gráficos, tabelas, compreender como os dados são organizados por meios de fazer esse tratamento dos dados, ele é fundamental, né? É interessante isso que você falou, porque até ano passado, analisando as questões da prova, teve uma questão que ela estava caracterizada como questão de geografia, mas é uma questão de proporção. Sem a matemática... Analisar a escala de um mapa. Então, assim, não adiantava o aluno entender projeções se ele não entendesse de escala, não soubesse fazer uma proporçãozinha para resolver a questão. Maravilha. Tem alguma questãozinha de matemática? Eu vou comentar sobre isso agora. Vamos aqui comigo, acompanha comigo aí, galera. Vamos lá? Antes das questões, eu deixei algumas dicas de caráter geral para você, características bastante relevantes da prova da UEL, que é a seguinte... Primeiro, se comparada com o Enem, é uma prova mais tranquila. Por quê? Tem um número bem reduzido de questões em vista do Enem. No Enem, no segundo dia, você tinha 90 questões e uma redação. Na UEL, são 60 questões. Só que, em contrapartida, você tem questões de um nível um pouquinho mais elevado do que as questões do Enem. A parte de matemática, nas últimas versões da prova, eu andei fazendo uma análise, corresponde entre 10% e 15% da prova. Isso em números entre 6 e 9 questões. Então, os nossos alunos, principalmente que vão prestar para os cursos mais concorridos, têm que dar uma valorizada na disciplina. Por quê? Porque é um número bem significativo de questões para você. E, em seguida, são questões de cunho interpretativo, mas que também vão envolver cálculo, certo? A gente tem aí, vamos supor, as últimas provas lá que tinha 8 questões de matemática, 6 delas envolviam cálculo, não eram questões tão diretas assim, tá? Então eu chamo a sua atenção para você ficar atento mesmo aos conceitos e também a parte algébrica, a parte de cálculo. Vou apresentar para vocês aqui algumas questões das versões anteriores da prova para a gente poder comentar um pouquinho sobre isso. Questão 1 é a questão que até faz menção àquela questão que o professor Vinícius comentou inicialmente sobre a fossa, tá? A UEL tem muito essa característica de apresentar um texto, apresentar uma notícia, apresentar de repente uma poesia, uma narrativa, qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo artigos científicos, como já aconteceu, um trechinho lá, e em cima daquele texto bolar lá 3, 4, 5 questões envolvendo diversas disciplinas. Foi o que aconteceu com esse tema, que era da prova, cujo tema geral era cidades, né? Ele falava alguma coisa com relação ao tratamento de esgoto e relacionava algumas questões. Tinha a de física, que falava da questão da pressão com relação à profundidade, e tinha essa questão aqui. Acompanha comigo aí, por favor, ó. No Paraná, a situação do saneamento público é preocupante, já que o índice de tratamento de esgoto é de apenas 53%. Ou seja, quase metade das residências no estado ainda joga esgoto em fossas.
Aí olha a contextualização do problema. José possui em sua residência uma fossa sanitária de forma cilíndrica. Lembra que eu falei de geometria espacial? Ele contextualizou o problema com a figura geométrica cilindro. Então vamos analisar isso. Com raio de 1 metro e profundidade de 3 metros. Muito bem. Supondo que José queira aumentar em 40% o volume de sua fossa, assinale a alternativa que apresenta corretamente de quanto o raio deve ser aumentado percentualmente. Veja que ele deu um dado para você ali, um valor numérico, a raiz quadrada de 1,4 igual a 1,183. Perceba o seguinte, essa questão é uma questão que vai cobrar de você o quê? Volume ou área? Volume. Eu estou falando capacidade. A capacidade é o volume que aquele objeto ocupa, certo? Então eu quero saber, cabia uma determinada quantia dentro dessa fossa, ele quer aumentar essa capacidade da fossa em 40%. Só que o enunciado deixou claro que ele vai mexer no raio, ele não vai mexer na profundidade. Então ele não vai cavar mais fundo, ele vai cavar as laterais, a fossa vai continuar sendo cilíndrica, só que com um raio maior. Então vamos verificar como que a gente teria que proceder para resolver essa questão. Primeiramente, você tem que estar atento a esse trecho do enunciado. José possui em sua residência uma fossa sanitária de forma cilíndrica com raio de 1 metro e profundidade de 3 metros. O desenho ilustrativo seria esse aqui, certo? A fossa dele seria um cilindro desse aqui, lá cavado no chão, 1 metro de raio, 3 metros de profundidade. Tendo em vista o seguinte, a profundidade aqui para nós, lá, quando você vê a figura do cilindro, vem ser a altura, tá? Vai ser a altura do cilindro. E muito cuidado também para não confundir diâmetro com raio, tá? Muito bem. Fórmula do volume do cilindro, tá vendo? Ó, uma questão técnica. Você tem que saber aqui associar o volume do cilindro. Assim como de qualquer sólido, na maioria das vezes, os prismas e os cilindros, como é que você vai calcular o volume? Você vai fazer a área da base multiplicada pela medida da altura. No caso, a base de qualquer cilindro é um círculo. Como que eu calculo a área do círculo? Π raio ao quadrado, vezes a altura. Nesse caso especificamente, o raio vale 1 metro, a altura vale 3 metros. Nós temos então que a fossa do rapaz aqui tem 3 π metros cúbicos. Perceba que eu deixei em π porque o enunciado não forneceu para você o valor de π. Então você não precisa fazer arredondamentos nem aproximações. Você pode deixar assim mesmo, que é suficiente para obter a resposta para a questão que a gente está procurando. Mas, em todo caso, o que vai acontecer? Não é isso aqui que vai acontecer. É o seguinte, ele vai aumentar essa fossa. Então nós vamos ter um novo cilindro. Um cilindro agora que tem um raio maior. Que raio é esse? Não sei. No entanto, a altura continua igual, a profundidade não mudou, certo? Vou associar de novo a relação de volume. Então, veja bem, o volume inicial, eu sei, 3 π metros cúbicos, como a gente viu aqui no slide anterior. Está aqui. Só que agora eu quero que esse volume inicial sofra um aumento de 40%. Está vendo que é uma questão que relacionou geometria espacial com porcentagem. Como é que eu dou um aumento percentual? Tá? Não precisa ficar preocupado em montar a regra de 3, não. Pensa assim, ó, 40% é 0,4. Certo? O que significa 40%? É 40 sobre 100, dividindo 0,4. Só que você não quer só os 40%, você quer um aumento de 40%. Então, a fossa inicial tinha 40%, tinha 100%, a gente acrescentou 40%, o que deu para nós um total de 140%. Ó, significado, porcento sobre 100. 140% é 140 dividido por 100, que dá 1,4. Então, sempre que você quiser dar um aumento de 40%, você multiplica por 1,4. Isso tem que ser igual ao volume da nova fossa, que tem um raio que eu desconheço, mas tem a mesma profundidade, a mesma altura. Perceba você que ficou simples resolver isso aqui, porque tem os mesmos números multiplicando os dois membros da igualdade. Quando isso acontece, a gente sempre brinca, né? Corta, passa vara e tal. Nada mais é a divisão. Você vai dividir os dois membros da equação para fazer a simplificação e tornar a resolução mais direta. Então, veja bem. Olha lá, tem π multiplicando dos dois lados, posso cortar. Tem 3 multiplicando dos dois lados, também posso cortar. O que me sobra? Me sobra que raio ao quadrado é igual a 1,4. Aí vai entrar aquela informaçãozinha que ele deu no finalzinho do enunciado. Lembra que ele falou raiz quadrada de 1,4? Por quê? Porque para eliminar esse quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois termos. Não esqueça você que a gente não passa a raiz quadrada.
tá? Muito cuidado com isso aí é um equívoco muito grande que os alunos cometem. Nesse caso, até não teria problema você fazer isso, porque o raio é positivo. Você não vai considerar um raio negativo. Mas quando se trata de resolução de equações, lá da parte de álgebra, cuidado com esse passa, porque no passa você esquece da raiz negativa, tá? Quando eu faço isso aqui, olha lá o que eu tenho então. Eu vou usar o dado que o enunciado me deu, a raiz quadrada de 1,4, 1,183. Então, aquele ali tem que ser o novo raio. Mas espera aí, aquela ali não é a resposta. Você vai olhar as alternativas, estão em porcentagem. Quando eu multiplico por 1,183, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um aumento de 18,3%. Então, para que a gente tenha o volume da fossa aumentado em 40%, o raio da fossa tem que passar de 1 metro para aproximadamente 1,18 m seria, né? Que corresponde a um aumento de 18,3%. Legal? Ok? Muito bem. Vou para uma outra questão aqui com você, que é a questão 2, que vai tratar com você justamente do que o professor Trico estava falando agora há pouco, o processo de mitose. Só que a diferença aqui para essa questão aqui, eu vou fazer apenas uma análise quantitativa e não uma análise biológica, certo? Olha o enunciado. A mitose é uma divisão celular na qual uma célula duplica o seu conteúdo, dividindo-se em duas, ditas células filhas. Cada uma dessas células filhas se divide, dando origem a outras duas, totalizando 4 células filhas, e assim o processo continua se repetindo sucessivamente. Na verdade, essa aqui é uma ideia que você pode generalizar para qualquer dinâmica populacional. Lógico que a taxa de crescimento de população para população vai sofrer uma variação, não vai ser a mesma para todas elas, mas o processo é mais ou menos por aí, tá? No caso das células, a gente tem uma vantagem que é mais fácil de calcular, porque, me corrija o professor de biologia se eu não estiver errado aqui, célula se reproduz de forma sexuada, então uma célula gera outra, não precisa de uma terceira, né? Como no caso dos seres humanos, que daí eu faria uma alteração nessa taxa de crescimento. Em todo caso, assinale a alternativa que corresponde corretamente à função que representa o processo da mitose. Tenha em mente uma coisa, essa questão aqui, como eu falei para vocês, tem algumas questões que aparecem que não precisa cálculo, essa aqui é uma delas. Olha só, é só eu interpretar a situação e verificar qual dessas funções aqui corresponde a essa situação, só isso. Bom, primeiro, se eu estou falando uma função em que eu vou relacionar o tempo com o número de indivíduos, você não pode tomar como domínio dessa função números negativos, correto? Não tem sentido eu falar, em menos 2 dias havia tantos habitantes. Não, na verdade, a população começou no tempo zero, então antes disso não tinha população. Então veja bem, já não é adequado usar o item A, porque ele está falando que o domínio seriam os inteiros. Não é adequado usar o item B, porque ele está falando também que o domínio seria os inteiros. Ficamos com os itens C, D e E, que apresentam para nós naturais sem o zero, reais positivos e reais positivos, correto? Só que para esse problema especificamente, eu estou falando de células. Você vai contar 2 células e meia? Você vai contar raiz de 3 células? Você vai contar pi células? Não. Você vai contar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe aqueles números que o teu pai te ensinou quando você tinha 3, 4 anos de idade? Aprender a contar os aninhos e tal, no festinha de aniversário, aquela babaquice toda lá? Pois é, são esses números que você vai usar para contar as células. E esses números são o quê? Eles são naturais. Por que chamados naturais? Porque é natural do ser humano contar. Então, a única alternativa que atende a necessidade dessa situação é, eu preciso de uma função que vá dos naturais sem o zero aos naturais, definida por, uma exponencial aqui, tá? 2 elevado a x. Por quê? De uma célula vira 2, de 2 vira 4, 4 vira 8, 8, 16, 16, 32, ou seja, as potências naturais do número 2. Ok? Certo? Tempo para mais uma questãozinha? Sim, Thiago, eu queria aproveitar essa tela aí. É bastante interessante a necessidade do reconhecimento de símbolos. E, se eu não me engano, N inteiros, N naturais, Z inteiros, R reais. Exatamente. Se a gente não domina esses símbolos, a gente fica um pouco perdido realmente, na questão. Isso é essencial realmente. A prova da UEL tem essa característica mesmo de cobrar bastante essa simbologia. Maravilha. Thiago,
Muito bom a explanação. Eu vou convidar você à mesa para a gente fazer um encerramento. Professor Trico, no que se refere às questões de química, faz um fechamento geral breve para nós. O que pode cair na prova de química? Perdão, biologia. Bom, eu biologia. posso até dar palpite, mas acho que não vai cair muito. Mas Biologia. Tá Quer falar, pode falar. não, mas é normal. É até bom para eles perceberem que isso aqui é ao vivo, né? Tá? Tudo bem. Mas na prova de biologia, é aquilo que a gente comentou, a gente falou no começo, né? Que a parte de citogenética é fundamental, tá certo? Mas assim, sempre dê uma pesquisadinha, uma olhadinha, né? Uma revisadinha na parte de ecologia, tá? Também é sempre interessante, sempre vai ter como questãozinha contextualizada de ecologia, a gente acredita que eles vão pedir esse tipo de coisa. E também uma olhadinha também na parte de biotecnologia, porque essa parte é uma questão que tem caído bastante, tá? Principalmente os transgênicos, tá legal, pessoal? Maravilha. Zanin, química. Bom, olha, eu ainda insisto na questão, né, dos modelos atômicos, por causa da questão da luz. É bom também fazer uma revisãozinha no cálculo estequiométrico, sempre uma questão, né, presente. As funções inorgânicas, os óxidos que estão associados às questões ambientais, então é sempre muito pedido. E a termoquímica também, né, porque envolve a questão energética, também sempre muito comum nas provas de vestibulares. Okay? Maravilha. Professor Tiago, matemática, mais alguma consideração? Olha, eu acho que é bastante relevante você dar uma revisada legal na parte de geometria espacial, até porque você revisando geometria espacial, você vai estar revisando diversos conceitos associados também à geometria plana, tá? Que é uma outra parte da matemática que a UEL tem um apreço por ela. A parte de funções, tá? Como você viu no exemplo que eu dei, e aqui a gente fez um exemplo específico de função exponencial, mas funções em caráter geral, função de primeiro, segundo grau, função exponencial, função trigonométrica, eu acho que essas duas áreas da matemática têm um peso muito grande na prova. Se você puder também, dá uma revisada legal na parte de estatística e probabilidade, é uma parte também que tem sido muito cobrada nas últimas provas de vestibular, não só na prova da UEL. Maravilha. Pessoal, na prova de física, procure. Às vezes cai um pouquinho de cinemática, isso todo mundo domina. Espere, pode cair novamente. Leis da termodinâmica, um pouquinho de gravitação, pode cair. Conservação da energia, sempre cai. Fica de olho nessas questõezinhas. Pessoal, o programa está acabando. No próximo programa, nós iremos acompanhar as questões de humanas. A UEL cobra muito essa parte de artes, filosofia, sociologia, geopolítica, história. Acompanhe com a gente e espere o nosso programa aqui na UniTV, canal 13 da NET, ou no YouTube, medsmartanglo.com.br. Esse é o Ângulo Londrinense Analisa a UEL para você. Em que 0,7 vezes 0,7 é igual a 0,49, ok? Ok. Até amanhã e estudem de novo em casa. Smart Anglo, curso preparatório pré-vestibular. Mentes brilhantes, na velocidade do conhecimento. Matrículas abertas, vagas limitadas. Acesse medsmartanglo.com.br.
Unifil EAD, o mais novo show de conhecimento e tecnologia. Ensino à distância com a mesma qualidade de uma das melhores universidades do Brasil na avaliação do MEC. Você tem 24 horas de conhecimento na melhor plataforma do Brasil. Cursos superiores de graduação, pós-graduação e MBA. Cursos técnicos de capacitação e também temas livres. Unifil EAD. Você pode mover seu futuro. Seja bem-vindo ao futuro da educação. A qualidade Unifil chegou até você. A melhor plataforma EAD do Brasil, com aulas e atividades disponíveis 24 horas para você adequar ao seu próprio ritmo de estudo. Tem ainda muita criatividade, interatividade e mobilidade de sobra. E o mais importante, o seu diploma será igual ao do curso presencial. São muitas vantagens e vários meios para você estudar no seu tempo, onde quiser, e continuar movendo seu futuro com a Unifil EAD. Unifil Educação à Distância. Agende sua prova. www.unifilead.com.br. Quer fazer um ensino médio forte para depois se dar bem no Enem e entrar nas melhores universidades do Brasil? Conheça Ensino Médio Fortíssimo Anglo-Londrinense. Uma escola com a força do leão. Acesse anglolondrinense.com.br. Para mais informações, 3375-7555.